Olá, turma, boa tarde. Aqui é a professora Patrícia. Nós vamos para mais um dia de atividades. Na aula de hoje, nós iremos fazer as atividades da semana 1 de Geografia, questões 1, 2 e 3, páginas 43 a 45. Essa atividade está bem difícil, então prestem bastante atenção nessa aula de hoje para vocês conseguirem resolver, tá bom? Vamos lá, então. O tema de hoje é as atividades extrativistas, que quer dizer aquelas atividades que são feitas para extrair certas coisas da natureza para poder ser usada pelos seres humanos. Como que ela funciona? A atividade extrativista, ela consiste em extrair, ou retirar recursos naturais da natureza, na sua forma original. Então, vai lá, retira, explora aqueles recursos para fazer algo com fins lucrativos, para ganhar dinheiro, ou simplesmente para subsistência. Por exemplo, a colheita de algumas frutas num pomar que a gente tem na casa da gente. É uma atividade extrativista, mas ela é feita para subsistência e não para lucro. A atividade extrativista que a gente conhece, ela tem 3 tipos diferentes. Quais que são esses tipos? A primeira que eu vou falar para vocês é a extração vegetal. Se é vegetal, a gente pode imaginar que está falando de produtos que vêm de plantas, né? O que acontece quando é feito o extrativismo vegetal? As pessoas que trabalham com isso vão tirar produtos que vêm das plantas ou qualquer outro tipo de coisa que possa ser usada, como a seiva das plantas, folhas, ervas, frutos, as madeiras das árvores, casca do tronco, raízes das plantas e das árvores. Todos esses produtos podem ser usados para algo, para a produção de algo. A gente pode usar como exemplo as madeiras, que são feitas para várias coisas. Pode fazer móveis, pode fazer alguns objetos, utensílios e até mesmo o papel, as folhas que a gente usa até no nosso dia a dia na escola, São feitas através da extração da madeira das árvores. Esse extrativismo vegetal ele acontece muito mesmo aqui no Brasil, principalmente na região norte do país, lá onde fica a floresta amazônica, Lá na floresta amazônica, na Amazônia, tem muitos produtos que são extraídos, comercializados ou usados para fazer outras coisas. Por exemplo, as madeiras, como eu já falei para vocês, tem castanha do Pará, Alguém já comeu castanha do Pará aqui? Para saber o gosto ali daquela sementinha. Parece uma semente, mas é um pouco maior, é bem saborosa e faz muito bem para a saúde também. Tem uma árvore que se chama seringueira, E nessa seringueira, no tronco dela, é possível tirar um líquido que chama látex. E com látex faz vários produtos, por exemplo, agora que a gente está tendo essa crise de saúde, Aquelas luvas de látex que os médicos, que as enfermeiras colocam na mão, para tratar a gente, para não contaminar, é tirado, por exemplo, dessa seringueira. O açaí também, que é uma fruta muito conhecida aqui para nós, que é feito aquelas vitaminas gostosas, Também são produtos tirados da natureza, através da extração do extrativismo vegetal. Outro extrativismo que é feito no Brasil e no mundo inteiro é o animal. Esse é facinho de entender, Que é a caça e a pesca de animais, que são
utilizados para alimentação. Só tem um probleminha. Tem muita gente que vai fazer isso com animais silvestres, né? Aqueles selvagens que ficam lá na mata escondidos, por exemplo, o jacaré, a onça, macaco, pássaro, né? Que são raros, que estão em extinção. Então, esses animais, quando eles são caçados, é ilegal, porque tem uma lei federal, uma lei do Brasil que protege esses animais. Quando acontece esse tipo de extração, aí sim é errado, né? Agora, a pesca, que é ir lá nos rios, nos mares, extrair os peixes para vender nos supermercados, para vender nas feiras, para a gente comer a carne, essa é permitida e até é comum, é usada por várias pessoas, certo? Por fim, eu vou falar para vocês do último tipo de extrativismo que existe, que é o mineral. Esse é aquele que tira os minérios, né? Que tem no subsolo. Então, dentro da terra, na beira dos rios, dos córregos, existem alguns produtos ali de origem mineral, que são os minérios, que vão lá e são extraídos pelas pessoas numa atividade conhecida como garimpo. Aí no garimpo eles tiram esses minérios e vendem para serem usados em outras atividades, em outras produções de outras coisas. O ouro, por exemplo, é um dos minérios mais explorados aqui no Brasil. Inclusive, o nome do nosso estado, Minas Gerais, né? Ele vem da extração desse minério, do ouro. Porque nessa região, lá no Brasil colonial, lá atrás, tinha muito ouro, foi descoberto esse ouro e começou a explorar, extrair esse ouro. E aí essa região ficou conhecida como Minas Gerais, porque tinham muitas minas de ouro, desse mineral muito precioso, muito procurado, muito caro pelas pessoas. Além do ouro, tem também pedras preciosas, diamantes, esmeralda e alguns outros minérios que são usados na indústria, o minério de ferro, o alumínio, né? Que é feito, por exemplo, para fazer as latas de alimentos que são vendidos, né? Dentro de latas pela indústria. Então, as latas do alumínio são muito usadas também na indústria pelos seres humanos, certo? Onde que, então, são retirados esses minérios? No subsolo, nas beiras de rios, córregos e alguns, mais raramente, no mar, tá? Então, vamos fazer uma retomada aqui rapidinho. As atividades extrativistas, elas são feitas para tirar recurso da natureza, usar na indústria para produzir outros produtos, para vender, para fazer dinheiro com isso, ou as pessoas utilizam o extrativismo para subsistência, para poder se alimentar, né? Os 3 tipos que existem são a extração vegetal, que é a retirada de folhas, raízes, madeiras, tudo que é vegetal, tudo que é planta. A extração animal, tudo que é animal, vai lá, caça e pesca. E a extração mineral, que são os minérios, como ouro, pedras preciosas, diamantes, etc. Vamos ver as nossas perguntas de hoje, que são todas sobre esse assunto. Prestem bastante atenção para a gente responder aqui junto. Vou fazer junto com vocês hoje, para a gente poder, né, ter mais assim aproveitamento, né? Observe a imagem que mostra um fruto sendo extraído da natureza e complete o trecho sobre extrativismo com as palavras abaixo. Aqui na imagem, então, tem uma pessoa tirando a fruta ali da árvore, né? Aqui embaixo, dentro desses quadradinhos, tem as palavras que a gente vai usar para ir completando aqui. E conforme a gente for fazendo, a gente vai riscando para a gente saber qual que está faltando. Então,
Então, se vai falar de extrativismo, acho que a primeira palavra vai ser o extrativismo. Então, a gente coloca o extrativismo. O extrativismo. Já usamos essa. Tira. É a atividade de... O que é feito no extrativismo? Que a gente viu aqui no começo. De retirar ou extrair. Então, vamos procurar aqui onde que está escrito extrair ou retirar. Bom, tem retirar, né? Então, é a atividade de retirar. Já usamos essa, vamos riscar. Retirar da... De onde que é tirado esses recursos? Da natureza. Da natureza. Então, vamos riscar aqui natureza que a gente já usou. Materiais como folhas, frutos e minérios. Que são os minerais que a gente viu também que podem ser retirados. Tira minérios aqui que já foi usado. Faltam apenas duas palavras, animais e vegetal. Ou de coletar ou caçar. A gente caça os animais, né? Então, se a palavra aqui é caçar, vamos colocar animais. A imagem acima representa a prática do extrativismo. Se ele está mexendo com as plantas aqui, só pode ser o extrativismo vegetal, né? Tudo que envolve planta é vegetal. Então, conseguimos completar. Ficou da seguinte forma a frase. O extrativismo é a atividade de retirar da natureza materiais como folhas, frutos, minérios e de coletar ou caçar animais. A imagem acima representa a prática do extrativismo vegetal. Vamos para a próxima pergunta, a pergunta 2. Preencha a ficha correspondente a cada produto representado nas imagens abaixo. Aqui nós temos uma lata, né? Essa lata, ela é feita de quê? Eu expliquei já agora mesmo para vocês que o alumínio é usado, né, na indústria para fazer esses produtos. E essa atividade, ela é o extrativismo de minério, né? Mineral. Por que não é vegetal? Porque o alumínio não é da planta, não vem da planta. E também não é animal, porque não se trata de nenhum tipo de animal. É um minério. A segunda imagem, o que é? Uma cadeira de madeira, né? Uma cadeira de balanço. Vamos colocar cadeira. O que precisa tirar da natureza para fazer a cadeira? O alumínio, vamos comparar aqui, esses produtos são iguais? O produto que é feito ele? O ferro ou a madeira? No caso dessa cadeira aqui, ela é de madeira. Existem cadeiras que são feitas de ferro também, né? E para tirar a madeira, qual extrativismo que é? O animal, o vegetal ou o mineral? O vegetal, porque se trata da raiz ali, do tronco de uma planta, da árvore. A última pergunta, nós vamos ler o trecho e responder qual que é a proposta que a gente pode fazer para melhorar o meio ambiente. O que a gente descobriu? Que as atividades de extrativismo, elas podem impactar o meio ambiente muito, muito mesmo. Algumas até prejudicam o solo, prejudicam
as árvores, porque a extração é muito grande, em larga escala. Então, essas atividades, elas são prejudiciais para o meio ambiente. Então, o impacto que a extração de minério faz ao ambiente é enorme. Este tipo de atividade modifica sensivelmente as áreas exploradas, pois dependem da abertura de grandes crateras, alterando o relevo e retirando a cobertura vegetal. Então, muda o solo e tira todas as árvores, né? Tirando aquela beleza daquele local. Os resultados são grandes áreas sujeitas a erosões. A poluição hídrica, quer dizer, de água e do solo, é outro fator negativo. A mineração faz uso de vários produtos químicos que contaminam o solo quando entram em contato com a terra. Assim, a chuva leva estas substâncias para os rios, além do risco de contaminação dos lençóis freáticos que ficam por baixo da terra, dentro do solo. Cabe ressaltar que a mineração acontece para que possamos utilizar diferentes recursos em nosso dia a dia. Esses recursos são usados para fazer os produtos, como eu falei para vocês. Então, usar chuveiro, ligar lâmpada, andar de bicicleta, usar uma garrafinha plástica, entre outros. Olha, vamos circular aqui essa parte que está falando das coisas que a gente faz que usam esses recursos. Dessa forma, nossa ação como consumidores de diferentes produtos interfere na quantidade de recursos minerais que precisam ser extraídos na natureza. Então, a nossa atitude vai influenciar na quantidade de recursos que vão ser extraídos, né? Quanto menos coisas a gente consumir, menos coisas a gente usar, menos vai ser extraído e menos vai prejudicar a natureza, né? Sendo assim, o que nós devemos fazer? Reutilizar as coisas, em vez de comprar sempre coisas novas, repensar no que a gente vai comprar, precisa mesmo desse objeto, dessa coisa? Reciclar o que já foi comprado, reutilizar, né? Recusar certas coisas que a gente às vezes não precisa e reduzir o consumo. Então, qual proposta você tem para conciliar o extrativismo, né? Apesar de a gente querer diminuir, certas coisas a gente ainda precisa, né? Com a conservação do meio ambiente. Vamos responder usando as próprias palavras que estão aqui no texto que eu circulei e vocês vão circular aí junto com a leitura que vocês vão fazer junto comigo, tá? Quais ações que a gente pode fazer, né? Reduzir o consumo, quando a gente reduz o consumo, a gente não precisa de tantos produtos, né? Reciclar o que a gente já comprou. Então, tá aqui, usamos outra palavra. Vamos colocar também repensar e reutilizar, né? Que são coisas muito importantes de serem feitas para preservar o meio ambiente. Então, ficou assim a nossa resposta. Vocês vão fazer junto comigo do jeito que eu fiz aqui, junto com a leitura. Reduzir o consumo, reciclar, repensar e reutilizar. Então, essas atividades de hoje, eu respondi junto com vocês. Então, vejam o vídeo, acompanhem a leitura das questões e acompanhem as respostas, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me procurar. Por hoje é só, até amanhã.